Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui, Serjão Matemática, aula 6, Teoria de Conjuntos. Vamos ver agora os conjuntos numéricos, conjuntos números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais, e vamos ver também o conjunto dos números reais, chegando até a introdução dos números complexos, o entendimento da raiz de índice par de radicando negativo. Olha só, conjuntos números naturais, pessoal, são um conjunto de contagem, né? Então, são usados para contar. O símbolo é esse N, né? Costuma ter um tracinho aqui para diferenciar da letra N maiúscula apenas. Então, o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3 e vai para o infinito além. E além. Se eu colocar naturais asterisco, não está entrando zero. Pessoal, existe aqui uma certa divergência na Sociedade Brasileira de Matemática, né? Lá no mestrado, quando eu fiz o mestrado também, em aceitar o zero como natural. Então, alguns matemáticos, né, nessa linha não aceitam o zero como natural. Mas para vestibular, para Enem, a bibliografia, ela traz o zero como natural, tá? Então, nós não vamos entrar nessa discussão se zero seria natural ou não, porque não é consenso para todos os matemáticos, né, de nível superior aí da Sociedade Brasileira de Matemática. Então, por enquanto, tá? Números naturais compostos por 0, 1, 2, 3. E se eu colocar o asterisco, eu estou eliminando o zero deste conjunto. Então, um conjunto de contagem. Observe que a humanidade precisou de números positivos e também negativos para indicar a falta de algum elemento. Então, o conjunto dos números inteiros aparece como solução de equações como x mais a igual a b. O símbolo Z usualmente representa esse conjunto, do termo do alemão Zahlen, que significa números. Então, o Z é usado por causa desse termo alemão aqui, Zahlen. Então, o conjunto dos números inteiros, então, seria os negativos e os positivos. Observe que se eu colocar Z asterisco, eu estou eliminando o zero desse conjunto. Se eu colocar Z positivo, é o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4. Se eu colocar Z negativo, só os negativos, ele vem do menos infinito. Menos 2, menos 1, 0. E se eu colocar asterisco positivo, não entra o zero, só os positivos. Se eu colocar asterisco negativo, não entra o zero. Então, esse aqui seria o conjunto dos números inteiros. Inteiros, então, os números que não são fracionários, né? Positivos e negativos. Todo número natural é inteiro, isto é, N é um subconjunto de Z. O conjunto dos números naturais é um subconjunto de Z. Então, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Bom, e o que é o conjunto dos números racionais? É o conjunto fracionário, é o conjunto com número com dízima periódica, é o conjunto com número decimal. É todo o conjunto que eu posso escrever da forma A sobre B, com A inteiro e o B inteiro também. Então, olha só. O conjunto dos números racionais constitui-se de todos os números que podem ser representados por frações, e são expressos tanto na forma fracionária quanto na forma decimal. Por exemplo, 3 sobre 4 e 0,75. Eles aparecem como soluções das equações A mais BX igual a C. O símbolo Q usualmente representa esse conjunto da palavra quociente. Então, o conjunto dos números racionais vai ser representado por essa letra aqui, ó, maiúscula, um Q. Então, está aqui o conjunto Q. Seria todas as possibilidades de frações A sobre B, com A pertencente aos inteiros e o B pertencente aos inteiros asterisco. Então, o B, por ser denominador, não poderia ser zero. Exemplos. Números decimais exatos são racionais. O 0,5, que eu posso escrever 5 sobre 10, que eu posso simplificar, é uma fração irredutível, 1 sobre 2. Está vendo? Ele é um número decimal. Né? Ou aqui, ó, 2,753, ó, seria 2.753 dividido por 1.000. Mas observe também que a parte decimal pode ser periódica. Então, aqui, ó, números decimais periódicos também são racionais. Exemplo, 0,88888, tendendo ao infinito, ó, é 8 sobre 9. 0,71717171 é 71 sobre 99. 2,3333, tendendo a 21 sobre 9, são frações.
né? São números fracionários. Então, aqui, dízima periódica. Então, toda dízima periódica é também um número racional. A dízima periódica 0,999 é uma outra representação do número 1. Né? Isso aqui a gente vai falar em outro momento, né? Existem várias demonstrações, gravei vídeo no YouTube sobre isso também, mostrei lá no vídeo 3 formas, né, de mostrar que 0,999 não é aproximadamente 1, é exatamente o número 1. Mas deixemos isso para outra situação. E se você quiser pesquisar, lá no Serjão Matemática também tem demonstração de 3 formas diferentes. Então, 0,99999 tendendo a infinito é 9 sobre 9. E dá exatamente o 1, não é a aproximação. Mas deixemos isso para outro encontro. Então, o número fracionário ou racional é toda fração, ou dízima periódica, ou número decimal que surge, que nasce de uma fração. Depois disso, pessoal, nós temos os números irracionais. Olha só, eu trouxe aqui essa letra I, ou assim, ó, porque tem alguns livros que não adotam essa letra I. Adotam reais menos racionais. Reais menos racionais. Então, se você vir por aí, ó, dessa forma aqui, reais menos racionais, né, se você ler isso nos livros, ou irracionais, saiba que tem autores que escrevem nos dois sentidos. São aqueles que não podem ser expressos da forma A sobre B com A inteiro e B inteiro também. Então, eu não consigo escrever na forma de fração, sendo a parte de cima numerador inteira e a parte de baixo também. São compostos por dízimas infinitas não periódicas. Então, o número irracional vai ser aquele que possui dízima não periódica. Exemplo, o π, o famoso. 3.14.159.26.53.59, e aqui vai para o infinito e além, sem a periodicidade. O que seria periodicidade? A repetição de período em período infinitamente. Então, o número π, ele é um número irracional. A famosa raiz de 2, né? A raiz de 2, quando você faz a diagonal de um quadrado de lado 1, tira ali pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. Se o lado for 1, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2. Tira a raiz de 2, o número irracional. Por que ele é irracional? A dízima é não periódica, não se repete de período em período. Raiz de 3. Em regra, a raiz quadrada de números primos serão irracionais. Raiz quadrada de números primos. O 2 é um número primo, o 3, o 5, o 7, o 11. Não é só de números primos, mas a raiz de todos os números primos serão irracionais. Nós temos outras raízes que não são primos, que são irracionais também. O número de Euler, número E, 2,718, 28, 18, 28, 46, não há uma repetição aqui periódica. Você estuda o E lá no logaritmo, né? O logaritmo natural, se transforma lá no famoso LN, né? O logaritmo neperiano, o número de Euler. É mais estudada aqui a sequência, né? A série que gera esse número em cálculo lá na faculdade, por exemplo. Mas para nós, só saber que o E, o 2,718, ele é irracional. Daí, depois disso, nós temos os números reais. Os números reais são a união dos racionais com os irracionais. Então, o conjunto dos números reais, representado por essa letra R, é uma expansão do conjunto dos números racionais que engloba não só os inteiros e os fracionários positivos e negativos, mas também todos os irracionais. Então, eu vou colocar para vocês assim. Se eu pegar, os naturais estão contidos dentro dos inteiros, e os inteiros estão contidos dentro dos racionais, e os racionais com os irracionais, a união dos dois, me dá o conjunto dos números reais. Observe, nós não temos nenhuma interseção entre racionais e irracionais. Nenhuma. Os racionais são dízimas periódicas, números decimais, frações. Os irracionais são dízimas não periódicas, não há interseção. Então, eu componho os reais quando eu junto os dois. Se eu pegar uma reta real, colocar o zero, olha só, colocar o 4 à direita, o menos 3 à esquerda, lembrando a você que a direita do 4 é positivo, a direita do zero é positivo, a esquerda do zero é negativo. Então, aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4.
eu poderia colocar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 11 sobre 2 é menos 5,5, né? Esse número racional estaria aqui. Ao passo que eu poderia colocar raiz de 2, aqui, ó, 1,414 seria depois do 1. Tá vendo a representação? O número E, o número de Euler, 2,718. Eu poderia colocar menos a raiz de 3, ó, menos 1,73. Então, na reta real, eu teria o conjunto de todos esses números. Todos esses números que a gente conhece até aqui são números reais. Mas será que todos os números, todos são reais? Não tem nenhuma exceção? Pessoal, tem exceções, tá? Raiz de índice par de radicando negativo não é real. Então, a raiz quadrada de menos 1 não existe no campo real. Aí surge um outro conjunto dos números complexos, né? Para falar dessas raízes. Então tá aqui, ó. Alguns números não pertencem ao conjunto dos números reais, como a raiz de índice par de um número negativo. Exemplo: a solução da equação x² menos 4 não existe no campo dos números reais, pois não existe um número real que elevado ao quadrado que dê menos 4. Então a gente faz assim, né? Dentro do campo dos números reais, ó, menos 4 não pertence aos números, raiz de menos 4 não pertence ao campo real. Num problema, se fosse para resolver isso, numa equação no campo real, solução seria vazio. Então, surge a necessidade de um conjunto maior do que os números reais. O conjunto dos números imaginários ou complexos. Então, veja bem, como é que é dada a solução para isso? Você transforma a raiz de menos 4 em 4 vezes o menos 1, entre parênteses. Raiz de 4 tem exata, né? É 2. Então, fica 2 raiz de menos 1. E como essa raiz de menos 1 não pertence aos reais, podemos chamar essa raiz de menos 1 de I, unidade imaginária. Aí nós vamos para outro conjunto, um conjunto maior até agora. Então, nós ficaríamos dessa forma, ó, 2 vezes raiz de menos 1 ficaria 2i. O conjunto dos números complexos ou imaginários contém o conjunto dos números reais. Em manuscrito datado de 1777 e publicado em 1794, o matemático suíço Leonhard Euler, ó, tô na frente aqui, deixa eu tirar o Serjão aqui, ó, deixa eu fechar aqui a câmera, a webcam, porque eu estou na frente aqui, ó. Manuscrito datado de 1777, publicado em 1794, o matemático suíço Leonhard Euler, esse Euler aqui dá aquele E em homenagem a ele, tá? Euler. 1707 a 1783, foi o primeiro a utilizar a letra I para representar a raiz de menos 1. Letra I é um número imaginário. Mas, pessoal, nós não vamos adentrar aqui. Existe toda uma matéria de números complexos, números imaginários. Né? Existem as operações de adição, subtração, conjugado. Depois o plano de Argand-Gauss, a forma trigonométrica. Então, não é assunto para nós ainda. Então, por enquanto, aqui na introdução da matemática, saiba que existe o conjunto dos números complexos, que quando você tem o índice par e o radicando negativo, não existe no campo real. Nós vamos ter que dar a solução no campo imaginário. Então, olha o diagrama que eu trouxe para vocês. Agora sim, agora eu posso aqui aparecer. Aí, agora sim. Eu trouxe esse diagrama aqui, então, para representar todo esse estudo nosso. Observe, conjuntos dos números naturais estão contidos aqui nos inteiros, e o inteiro está contido nos racionais, e os irracionais, que poucos autores, mas tem autores que escrevem com a letra I, a maioria escreve reais menos racionais, inclusive em vestibulares, e aqui o conjunto imaginário é o conjunto complexo. Observe que racionais e irracionais não têm nenhum elemento em comum. É muito comum ver esse tipo de diagrama em sites de internet de matemática errados, né? Colocando ali o I sozinho, uma bolinha, e os racionais e os reais englobando tudo, o I do lado, né? Aquele tipo de diagrama, ele não corresponde à verdade. Então, olha só, ele se separa. Se ele não for racional ou irracional, ele vai ter que ser complexo. Então, se a união desses dois, que não tem nenhum elemento comum, é que me dá o real. Né?
Então, lembrando aqui, pessoal, conjuntos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito positivo. Conjuntos números inteiros, os positivos e os negativos, essa região. Então, observe que esse está contido nesse. Conjuntos números fracionários, toda fração, ou racionais. Exemplo, 0,5, que é o meio, ou dízima periódica. Conjuntos números irracionais, aqui é R menos Q. Ó, vou escrever assim ou assim. Dízimas não periódicas, o melhor exemplo aí, raiz de 2, o π. Depois o conjunto dos números complexos. Aqui, ó, os reais. Atenção, os reais é a união dos racionais com os irracionais. Esse I é esse aqui, ó. Reais menos Q. Esse é o I. E os números complexos, né? Raiz de índice par e radicando negativo. Aqui. Então, os números reais estão contidos ali dentro dos números complexos. Exemplo, raiz de menos 4, que se eu desenvolver, né, como eu mostrei no slide anterior, vai dar 2i. Mas nós não vamos entrar na resolução do conjunto dos números complexos. Então, olha só. Um exemplo do número natural 4. Um exemplo do número natural inteiro, menos 4. Exemplo de uma fração racional, meio. Um número irracional, o raiz de 2, está aqui. Exemplo de um complexo, raiz quadrada de menos 1, que é o i, a unidade imaginária. Então, os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais, que estão contidos nos complexos. Tá aí. Observe que o racional união com o irracional, a interseção, né, é vazia. Assim ou assim, ó. Interseção, aqui em cima. Então, ó, racional com o irracional é vazia, interseção. Não tem nenhum elemento. Aí o zero. Zero é racional. Ah, então para ser irracional, só dízima não periódica. Olha, esse quadrinho aqui tem que ficar na sua cabeça. Você tem que entender, beleza, isso aqui, esses campos, né? Agora nós vamos partir para os próximos capítulos aí, fazer operações, né? Operações, entendendo. Mas isso aqui, ó, tem que ficar firme na cabeça de cada um de vocês. Pessoal, exercício questão 1. Preencha as lacunas com pertence ou não pertence. Agora nós colocamos os conjuntos, a letra ali, ó. 0,4, pessoal, ele é inteiro. O próprio nome fala inteiro, não pode ser decimal, então não é, não pertence. Raiz de 2 é racional? Não, raiz de 2 da dízima não periódica, ele é irracional, então ele não pertence. 0,343434 tendendo ao infinito é periódico. É racional? Pertence aos racionais? Sim. Menos 1 pertence aos reais sem o zero, o asterisco? Sim. Raiz 16 pertence aos racionais? Cuidado. Raiz quadrada de 16 pertence aos racionais? Peraí. O que é raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 16 é 4. É uma outra forma de você escrever o 4. 4 é racional? É. 4 é inteiro, 4 é natural, é racional. Cuidado, hein, gente? 0, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ó, isso aqui não é dízima periódica. Pertence aos racionais? Não. Não pertence aos racionais. Se não pertence ao racional, ele é irracional. Então não pertence. 16 pertence aos inteiros? Sim, pertence. 4 pertence aos racionais? Sim. 4 eu posso escrever então como fração? Pode, 4 sobre 1. Raiz de menos 2 pertence aos reais? Olha, raiz de índice par, de radicando negativo, não pertence aos reais. Ele é complexo, ele é imaginário. Π é real? Sim. Π é irracional e é real. Sim. Conjunto dos números reais. 3,18 pertence aos racionais? Sim, é um número decimal. 1/3 é fração? Sim. Olha só, então, nesses quesitos aqui, tem que ficar firme para todo mundo. Vamos para a questão 2. PUC Rio Grande do Sul caiu em 2015. Olha só. Em nossos trabalhos com matemática, mantemos um contato permanente com o conjunto R dos números reais, que possui como subconjuntos o conjunto natural, o N, os números naturais, conjunto Z dos números inteiros, o conjunto Q dos números racionais e o conjunto dos números irracionais I. O conjunto dos números reais também pode ser identificado como o conjunto dos números reais, ele é a união dos racionais com os irracionais. Então, aqui nós ficamos com a letra E.
questão da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Reais é a união dos racionais com os irracionais. Lembrando que não tem nenhum elemento em comum. A interseção seria o vazio. A união, reais. Interseção, vazio. A união, reais. Terceira e última questão da nossa aula de hoje, fechando teoria de conjuntos. Fica comigo, olha lá. Questão do Enem. Em relação aos principais conjuntos numéricos, é correto afirmar que todo racional, fracionário, número decimal, todo racional é natural? Não, gente. Vamos lembrar aqui? O natural é inteiro, inteiro é racional. Agora, todo racional é natural? Não. Corta lá. Exemplo. 1/3, por exemplo, não é natural. É racional, não é natural. Mas nem todo número natural é racional. Pessoal, todo natural está contido no racional. Então, aqui, está falso aqui. E nem todo natural é racional. Falso. Todo número natural, o conjunto dos números naturais estão contidos. Então, é falso 2 vezes. Então, a letra A foi embora. Letra B. Todo número inteiro é natural. Opa! Todo inteiro é natural? Também não, gente. Olha um exemplo. -2 é inteiro e não pertence aos naturais. Mas nem todo natural é inteiro. Falso. Todo conjunto natural, todos os elementos do conjunto natural, ele é inteiro também. Todo número real é natural. Todo número real. Real é nenhum dos dois. Ele é natural? Também não. Vamos pegar um exemplo de natural aqui. 2,34, ele é racional. A união do racional com o irracional é o real. Não pertence aos naturais. Mas nem todo natural é real. Todos os elementos do conjunto naturais é reais, estão naturais, estão dentro, estão todo aqui. Todo número racional é inteiro. Aqui, ó. Todo que é inteiro? Não, é o contrário. Exemplo, 2/5 não é inteiro e é racional. Mas nem todo número inteiro é racional. Falso. Todo inteiro é racional. D está contido. Sobrou, então, só a letra E. Só pode ser a letra E. Todo número irracional é real. Verdade. Porque o conjunto dos números reais é a união dos racionais com os irracionais. Então, é muito importante esse entendimento. Os naturais estão contidos dentro dos inteiros, os inteiros contidos dentro dos racionais, os racionais, união com os irracionais, formam os reais, e os reais estão contidos nos números imaginários, também chamados de números complexos. Então, aqui, ó, irracionais estão contidos nos reais, alternativa de letra E. É isso aí, pessoal. Não desanime, tá? Não desanime. Estudar na calma e elegância, né? Constantemente. Aqui nós podemos agora partir para operações daqui para frente, né? De conjuntos, utilizando a matemática. O básico, a introdução está aqui. Beleza, pessoal? Grande abraço, bons estudos.